Por que Jesus não manda mais trabalhadores, já que ele reclama tanto que não tem trabalhador? Na verdade, a culpa é 100% nossa de não termos trabalhadores suficientes. Eu vou te explicar nesse vídeo o porquê disso. Olá, meu nome é Arthur Ferreira e eu tô aqui para te fazer mais um apelo, mais uma provocação nesse vídeo. E é um vídeo que eu vou falar sobre um texto que se encontra em Lucas capítulo 10. Eu vou ser bem objetivo nesse texto aqui. E eu vou lendo aqui, eu vou destrinchar para vocês, mas vocês vão entender a fundo porque, na verdade, a culpa é nossa de não termos trabalhadores suficientes. A gente conhece muito texto em que Jesus diz: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Só que a gente não busca aprofundar muito no texto em que Jesus está explicando isso, está dando instruções e dicas e, enfim, mandamentos, vamos dizer, para o povo ali, e qual é a situação que tudo isso está rolando. Então aqui hoje eu vou explicar para você cada uma dessas passagens aí de Lucas capítulo 10. E aí, então, Lucas capítulo 10, versículo 1 em diante, começa exatamente assim. Depois disso, o Senhor escolheu outros 70 discípulos e os enviou na frente, 2 a 2, para as cidades e aldeias que ele pretendia visitar mais tarde. Estas foram suas instruções a eles: roguem ao Senhor da colheita que envie mais trabalhadores para que para ajudarem vocês, porque a safra é grande, mas os trabalhadores são poucos. Eu vou parar por aí e eu quero que você preste atenção no versículo 1, na primeira frase do versículo 1. Depois disso. Depois do quê? Quando está escrito depois disso, consequentemente, necessariamente, é necessário que tenha algo antes disso para que exista o depois disso. O que é esse algo antes disso para que haja um depois disso? Versículo 62 de Lucas 9, Jesus disse: todo aquele que põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. O que é isso? Todo aquele que se propõe a viver o evangelho, todo aquele que toma a sua cruz uma vez, só que olha para trás, ou seja, todo aquele que se propõe a viver o evangelho, mas não se compromete 100%, e aí qualquer coisinha olha para trás com medo, esse não está apto para o reino de Deus. Ou seja, Jesus está dizendo sobre a dificuldade de segui-lo, no capítulo 9. No capítulo 10 ele inicia falando sobre os trabalhadores. Por isso então ele diz: depois disso, Jesus chama 70 discípulos. E ele inicia o texto dizendo: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Justamente porque tem muita gente que se propõe a fazer, mas não se propõe com responsabilidade e completamente entrega ao propósito. Então tem medo e no meio para. Por isso existem poucos trabalhadores. Ou seja, a culpa é nossa de assumir uma responsabilidade que a gente sabe que a gente não vai cumprir. Ou de assumir uma responsabilidade que a gente deve cumprir, mas não cumpre porque não quer. Porque o alecrim dourado não quer cumprir porque tem preguiça. Ah, é porque é difícil demais. É difícil demais renunciar minhas amizades. Ah, é difícil demais renunciar aos lugares onde eu vou. Ah, é difícil demais renunciar às coisas que eu tô usando. Ah, é porque é difícil, porque é difícil. Não, não é difícil. Se a sua renúncia não te demanda suar sangue, como Jesus suou sangue tendo que renunciar à própria vida dele, a sua renúncia é fácil, irmão. Não existe isso de, é muito difícil. Cara, é difícil? É. Mas o próprio Jesus disse: o mundo terei, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então não tem isso de, mas é muito difícil. Não, você não tem que desistir não, cara. A sua vida com Cristo vai ser difícil no mundo, porque o mundo jaz o maligno. Só que você tem Jesus para confiar. Então não tem isso. Vamos trabalhar, vamos para cima. Eu vou continuar o texto e diz: essas foram as suas instruções a eles. Clamem que venham mais trabalhadores para te ajudar. Versículo 3. Agora vão e lembrem-se de que estou enviando vocês como cordeiro no meio de lobos. Não levem dinheiro algum, nem saco de viagem, nem mesmo um par de sandálias extras, e não percam tempo saudando pessoas pelo caminho. E agora eu quero que a gente faça uma pausa e vá contando o número de instruções, e eu vou destrinchar para vocês o que cada instrução significa. A primeira instrução, então, que Jesus diz no versículo 2 é: roguem ao Senhor da colheita. Ou seja, clamem ao Senhor que envie mais trabalhadores. Ou seja, Jesus está mostrando que é necessário que nós busquemos o nome dele. Nós busquemos o nome dele para o assunto que nós estamos necessitando naquele momento. O assunto que eles estavam necessitando naquele momento era que mais trabalhadores, ou seja, mais pessoas que vivem o evangelho, mais cristãos, estivessem ativos. Esse era a preocupação e a necessidade do momento. Então Jesus está deixando muito claro a importância da busca,
a importância de clamar, a importância de rogar ao nome de Jesus, rogar ao Pai que está nos céus. Ou seja, a primeira coisa que Jesus diz é: clame, ore, busque. A busca é o principal fator para que você tenha uma vida de intimidade com Cristo. Essa é a primeira instrução. A segunda instrução é: agora vão. Não é agora vão e lembre-se. Aqui existem duas instruções. A primeira, agora vão, e a segunda, lembre-se. Por quê? Porque ele está dizendo o seguinte: clame para que pessoas venham e te ajudem. Só que você também tem que ir. Ou seja, agora vai. Você vai clamar por mais pessoas, você vai clamar por mais trabalhadores, você vai clamar por mais agentes de avivamento. Só que não abra mão da sua responsabilidade, do que você precisa fazer, e vai. E vai viver o evangelho, não fica parado, sai desse sofá, levanta dessa cadeira e vai viver o evangelho, vai gravar um vídeo, espalhar o evangelho na rede social, vai entrar na sua escola e falar de Jesus, vai entrar na sua faculdade e falar de Jesus, vai no seu trabalho, vai lá no seu patrão numa reunião de uma reunião da sua empresa e mete Jesus na reunião, fala do nome de Jesus, vai, não fica só orando e pedindo Deus faz, enquanto na verdade é você que tem que criar o senso de responsabilidade no seu coração, na sua mente, na sua cabeça, de que você precisa fazer algo. Agora vão. Segunda instrução é: vá. Tá buscando? Busca mesmo. Continua buscando, mas não anula o fato de que você tem que fazer algo. Então vai. Segunda instrução. Terceira instrução: lembre-se de que estou enviando vocês como cordeiro no meio de lobos. Ou seja, a terceira é: lembre-se, só que lembre de algo que vai ser difícil. A sua caminhada com Cristo vai ser difícil, vocês vão estar no meio de lobos. Ou seja, a terceira instrução é sobre não se esquecer dos desafios que serão enfrentados, mas também não se esquecer das vitórias que já estão escritas no céu. Isso é muito forte. E ele continua dizendo a quarta instrução: não levem dinheiro, saco de viagem ou sandálias extras. A quarta instrução é sobre não levar nada extra. Por quê? Porque não é nada dependente. Você não se torna dependente quando você tem algo extra. Se você tem algo extra na sua mala, na sua mochila, você não está independente. Você não está dependente, você está independente. Você consegue levar as coisas. Você consegue ter reserva, você consegue ter uma quantidade de coisas que se acabar você tem na sua mão, então tá tudo certo. Jesus está dizendo assim: não precisa levar nada extra. Dependa unicamente e exclusivamente de mim para cumprir o propósito que eu te preparei para fazer, que eu estou te preparando para cumprir. Não fica levando coisa extra, não perdendo seu tempo com isso. Eu sou Deus provedor, Jeová Jireh, o Deus que provê na sua vida. Não precisa levar nada extra, deixa que eu te ajudo, deixa que eu te abençoo, mas faça a sua parte. Vai, pregue o evangelho, lembra que está no meio de lobos, ore, busque, ou seja, não pare em nenhum momento. Essa é a quarta ordem. A quinta ordem é: sempre que entrarem em uma casa, digam primeiro, paz nessa casa. Havendo ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Senão, ele voltará a vocês. A quinta ordem é: deseje paz aonde você passar. Em outras palavras, profetize vida aonde você passar. Você buscou, você assumiu a sua responsabilidade, você não se esqueceu dos desafios, mas também das vitórias. Você tem um senso de dependência. Agora que você está equipado, todas as pessoas que entrarem em contato com você, deseje paz a essas pessoas. Entregue vida para ela. Quem é a vida? Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por mim. Venham a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso, eu vos darei a paz. Apresente a paz dessa casa. Faça a sua parte. A sexta ordem é: quando entrarem numa aldeia, fiquem em uma casa só, comendo e bebendo o que os moradores oferecerem. Podem aceitar a hospedagem, porque o trabalhador é digno do seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. A sétima ordem é: fiquem em uma casa só. Ou seja, o que isso significa? Seja estável e receba e também entregue honra. Se tem gente querendo te honrar pela mensagem que você está espalhando, se tem oferta chegando sobre você para te abençoar, porque Deus mandou essa pessoa entregar algo para você, receba. Reconheça que você pode ser honrado também. Não que a honra e a glória seja para você, mas a Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu salário, dessa mesma passagem. Ou seja,
Aprenda a receber e a entregar honra. Porque você vai oferecer paz à casa, você vai anunciar a paz nessa casa. Mas também receba a honra. Não retenha. Se alguém quer te honrar, não retenha isso. Não fica assim, ah não, mas pelo amor de Deus, não faz isso, não faz isso, não faz isso, não. Não, receba honra. Deus entrega, no lugar de vergonha, dupla honra. Mas a nossa mente, o nosso coração não tem que estar pautado na honra que a gente vai receber. Mas na obra que a gente vai estar fazendo. E a honra, ela vem por consequência. Que o nosso coração não esteja na honra, mas aprenda a receber. Né? Não retenha isso. E aí, então, a oitava ordem, instrução é: se uma cidade os acolher, comam qualquer alimento que puserem diante de vocês. Ou seja, não precisa se preocupar. Pode consumir tudo que você quiser, sem se preocupar. Ofereceu isso para você? Você não sabe o que é isso aí? Você não sabe para quem foi oferecido? Tem medo não? Consome, fica tranquilo. Porque eles estão fazendo algo que na cabeça deles pode ser boa ou até com intenções que não pode ser, que não ser boa, pode ser massa. Só que no seu coração você está apenas cumprindo aquilo que Deus tem para sua vida. Então não tem problema. Consuma aquilo que eles estão oferecendo para vocês. Só tome cuidado. Não pare de vigiar. Mas não se preocupe. Ou seja, até agora, até a ordem 8, Jesus já está dizendo que é necessário buscar, é necessário ter responsabilidade, é necessário não se esquecer das lutas, mas também das vitórias, é necessário ter senso de dependência, é necessário não se distrair, é necessário profetizar vida, é necessário ser estável, receber e entregar honra, e é necessário desfrutar sem preocupação. Eu esqueci um outro texto que diz o seguinte: não fiquem mudando de casa em casa e não percam tempo cumprimentando e saudando pessoas no meio da cidade. Isso é uma outra ordem. Essa é a quinta ordem. Não percam tempo cumprimentando pessoas, porque pessoas podem nos distrair, coisas podem nos distrair. Não percam tempo. Isso é mais uma das ordens. A nona ordem é: curem os enfermos dali e digam-lhes, o reino de Deus agora está muito perto de vocês. Ou seja, curem. Manifestem os dons que Deus já está entregando para vocês. Você buscou, você assumiu a responsabilidade, você não se esqueceu dos desafios, você foi para cima, você está vivendo o evangelho íntegro e sincero no seu coração. Não desista. Não tenha medo de fluir em dons espirituais que Ele quer entregar para vocês. Se existe enfermo na sua frente, impõe a mão sobre ele, ora, e se for da vontade do Senhor, Ele vai curar. Se existe alguém possesso por demônios, impõe a mão e expulse para a autoridade do nome de Jesus que foi dada a você. Expulse usando o nome de Jesus. Eu quero ver se não sai. Ou seja, vá para a prática, haja, faça alguma coisa, não fique parado, assuma a sua responsabilidade, faça a sua parte, vai para cima. E a última ordem, a 10ª ordem é: eu digo a vocês, porém, se não forem recebidos numa cidade, saiam às ruas e digam, nós estamos limpando os nossos pés, o pó dessa cidade, como um anúncio público contra vocês. Nunca se esqueçam de que o reino de Deus está próximo. Ou seja, quando ele diz que eles estão limpando os pés do pó da cidade porque não foram recebidos de uma forma boa, ele está dizendo que ele está saindo ali sem culpa. Eles fizeram a parte deles, eles espalharam o evangelho, eles falaram da mensagem, entregaram a mensagem, mas estão saindo ali sem culpa. Porque eles entregaram, só que não receberam. E tá tudo bem. Eles plantaram a semente ali. Não tá tudo bem, né? Mas eles plantaram a semente, não foi muito bem frutificada essa semente, foram expulsos. Mas faz a sua parte, sai sem culpa, faça a sua parte. Porque ele saiu ainda anunciando, lembre-se que o reino de Deus está próximo, não se esqueçam disso. Mas ele fez a parte dele, não receberam. Ou seja, foram 10 instruções. Essas 10 instruções, não, resumidamente, busquem de forma intencional, assumam a responsabilidade, não se esqueçam dos desafios, das provações, mas também das vitórias, tenham um senso de dependência, não se distraiam, profetize vida às pessoas, seja estável, receba e entrega honra, desfrute sem preocupação, flua em dons e fale do evangelho e faça a sua parte. E para finalizar então esse vídeo, que a gente já tem aí 15 minutos de vídeo, eu quero te mostrar algo poderoso da palavra de Deus. Se você ficou até aqui, comenta
comenta aleluia, porque você vai ver algo sobrenatural agora, nesse momento que eu tive aqui no meu estudo, explodindo no meu quarto. Quantas instruções foram dadas a eles? 10 instruções. Então eu fui procurar na Bíblia o significado e aparições desse número 10. Existem, por exemplo, os 10 mandamentos, ou por exemplo, as 10 pragas do Egito, ou as 10 virgens na parábola que Jesus contou, ou o dízimo, que é a 10ª parte, ou os 10 dias de provação, que está escrito no Apocalipse, ou os 10 toques de trombeta. O número 10 aparece em várias histórias, só que essas histórias sempre com algo muito semelhante. A gente olha, por exemplo, o número 7. O número 7 significa o número da perfeição. Agora, o número 10, ele aparece em momentos em que é literalmente Deus entregando a completude da liberdade ao ser humano para tomar a responsabilidade para ele e o compromisso que foi dado por Deus a ele para fazer aquilo que ele entende na cabeça dele, que tá correto, que está pautado nas Escrituras. Deus está entregando a responsabilidade juntamente com liberdade, porque liberdade não é libertinagem, né? Você não pode fazer tudo que você quiser sem consequência. Quando ele te entrega liberdade, ele também te entrega responsabilidade e compromisso. Então, o número 10 é literalmente um número que representa a entrega de responsabilidade e compromisso. E agora você vai começar a entender. Aparece quando Deus quer testar a fidelidade do povo. Ele quer testar a fidelidade do povo. E aí eu volto lá para Lucas capítulo 9, versículo 62, que a gente leu no início do vídeo. Aquele que põe a mão no arado e volta atrás e olha para trás não é digno do reino de Deus. Por quê? Porque aquele que se propôs a fazer e não fez é infiel. O número 10 representa teste de fidelidade de Deus com o homem. Por isso foram 10 instruções dadas por Jesus aos discípulos que ele estava enviando. Por isso existem poucos trabalhadores, porque esses não assumem a responsabilidade que precisam assumir. E aí o ponto que eu quero chegar, a culpa é nossa. A culpa é nossa de não haverem tantos trabalhadores. Está na hora de você se posicionar. Está na hora de você viver o evangelho de forma integral. Está na forma de você viver o evangelho com renúncia total, para que existam mais trabalhadores, porque a colheita é gigantesca, mas existem muitos poucos trabalhadores fiéis. Ele está buscando fidelidade. Assista esse vídeo mais uma vez. Eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo cada passo e cada instrução que foi dada por Jesus nessa passagem, para que você entenda cada significado das instruções, para que você viva uma vida pautada nessas instruções, porque foram mandamentos de como viver o evangelho, de como espalhar o evangelho, de como ser Jesus na terra. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo.